Quero começar compartilhando com vocês um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você for observar esse texto aqui, ele está dizendo e falando que a obra da salvação, ela atinge o meu espírito, atinge a minha alma e atinge o meu corpo. Se nós formos pensar na primeira dimensão, espírito, quando eu e você temos um encontro com Jesus, o nosso espírito é recriado. O nosso espírito é aquela parte, é aquela dimensão que nós temos comunhão com Deus. Observa que todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que nasceram de novo, de repente os olhos delas foram despertados, foram abertos para ver o reino de Deus, para entender o reino de Deus, para discernir as coisas espirituais, para discernir o vil do precioso e o que é verdadeiro. Então, e aí você começa a querer, a desejar que a sua vida tenha significado para Deus. Então, a primeira dimensão, o espírito é recriado. A Bíblia fala que a nossa alma, ela está num processo de restauração. O nosso corpo, ele vai ser transformado. Porque a Bíblia fala que o corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. O que é mortal, da imortalidade. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que assim que semeia-se o corpo espiritual para colher o corpo celestial. Este corpo falado da Bíblia, que a Bíblia fala, que a Bíblia menciona, é o mesmo corpo com o qual Jesus ressuscitou. Por isso que a Bíblia fala que o espírito, a alma e o corpo nosso vai ser conservado, vai ser mantido irrepreensível até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então observa que a obra da salvação, ela atinge o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Existe um texto lá em Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim: cuida bem de ti mesmo e do teu ensino. Observa que não tem como eu ter um ensino saudável se eu não estou cuidando de mim. Nós temos muito a tendência de olhar para o outro, de cuidar do outro, e esquecer que nós temos que ser cuidados. E a Bíblia fala, Paulo aconselha Timóteo, cuida de você e cuida do seu ensino. Em Tessalonicenses desculpem, gente. Em Eclesiastes capítulo 3, Salomão escrevendo, ele diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí eu vou acrescentar algo no texto que eu não consigo lembrar se agora menciona. Há tempo de cuidar dos outros e há tempo de cuidar de si. E aí você precisa discernir qual é o tempo que você está vivendo. Aí você pode pensar, mas eu não tenho que estar cuidando dos outros? Também. Mas você tem que estar cuidando de si. Porque a partir do momento que você se larga, você adoece, como é que você vai cuidar do outro de maneira saudável? Então, a etapa penúltima dessa série de lives que eu estou compartilhando com vocês sobre o que eu aprendi com a depressão, eu vou falar da necessidade de uma ajuda profissional. Eu comecei dizendo essas lives na segunda-feira, dizendo que eu fiquei abismado, intrigado, quando eu me vi com depressão.
porque eu ajudei algumas pessoas a sair da depressão. Pessoas que estavam há anos em terapia, em psiquiatra, tomando remédios. Pessoas que estavam fortemente medicadas, dopadas, afastadas do emprego por causa da depressão. E eu fui usado por Deus para poder ajudá-las a sair desse processo. Então, quando eu me vi com depressão, eu pensei assim, o Washington Luiz Cabral Rangel, em deprê. E aí, o pior, não foi só me encontrar em depressão. O pior foi não conseguir sair dela sozinho. Foi reconhecer que eu precisava de ajuda. Então, como eu estou fazendo psicologia, comecei agora o 6º período de psicologia, eu resolvi tornar meus professores conhecedores do meu estado emocional, da minha situação como presente. E aí eu, até mesmo por sugestão da minha esposa, eu marquei com um dos meus professores para conversar com ela. Fui à tarde conversar com ela e ela virou para mim e falou assim: Washington, você está descompensado emocionalmente. Você precisa ter uma terapia diária. Ela me deu vários nomes de profissionais, de bons profissionais aqui de Friburgo, e foi uma dificuldade de poder marcar, porque eles não tinham agenda, para você observar como existe gente precisando de ajuda nessa área, nas emoções, e eu não conseguia ajuda, não conseguia marcar, melhor dizendo, com os profissionais que ela tinha me indicado, até que uma daqueles da relação que ela me deu marcou comigo e eu comecei a me encontrar com essa terapeuta uma vez na semana. E sabe aquela situação que você olha para a pessoa e você já vai com a cara dela e você sente também que ela vai com a sua cara? Você tem aquela empatia? Foi assim que eu tive com a minha terapeuta daqui de Friburgo. E eu comecei a trabalhar com ela, ela foi trabalhar a questão da aceitação em relação ao meu estado, porque você não consegue cuidar do que você não aceita. Então eu tinha que aceitar o fato de eu estar em depressão. Quem me ajudou nesse processo foi a terapeuta. Ela foi me mostrar que a depressão não era maior do que eu. Isso foi uma coisa boa, porque quando você está em depressão, você sente que aquilo é um monstro enorme, é um gigante enorme que você não vai conseguir transpor. Então eu descobri com ela que não era maior do que eu. E tinha dia que era muito difícil ir para a consulta com ela, ir para o meu encontro com ela. Tinha dia que eu falava assim para ela: não tem como a gente fazer online? E aí ela falou: não, se você quiser, a gente pode fazer. Mas eu me esforçava para ir estar com ela, porque eu achava que era importante sair um pouco, fazer esse movimento. Então eu ia, e o tempo que eu estava lá sempre era muito bom. Sempre era muito bom. Ela fez um teste comigo de várias perguntas para diagnosticar o que eu tinha mesmo, porque a priori ela disse que eu não tinha depressão, a priori ela disse que eu tinha episódios de ansiedade, não era depressão. Depois, quando ela começou a caminhar, quando nós começamos a caminhar na terapia, ela foi descobrindo que não era só episódios de ansiedade. E aí nós fizemos alguns testes, ela descobriu: não, você tem depressão, uma depressão de moderada para severa. E aí alguns amigos começaram também a me incentivar a ir a um psiquiatra. Eu sei que quando você fala de psicólogo, quando você fala de psiquiatra, algumas pessoas ainda têm na cabeça o pensamento de que isso é para louco. Eu vou para psiquiatra, que absurdo. Eu não sou insano. Eu sou uma pessoa normal. Como é que eu vou para psiquiatra? Eu não tive dificuldades em relação a isso, né? Até mesmo porque já faz muitos anos que eu sou
exposto a todo esse conteúdo emocional, e eu estou fazendo psicologia, né? Seria um absurdo um estudante de psicologia, alguém que está numa formação como essa, ter algum preconceito em relação ao psiquiatra. Então consegui marcar com um psiquiatra e, como eu falei no primeiro dia dessa série de lives, que eu nunca imaginei que o consultório de um psiquiatra pudesse se tornar o lugar mais seguro para mim, né? Para mim. Porque aquele cara, ele conseguia me entender. Ele conseguia dar nome às sensações que eu estava sentindo. Ele conseguia me mostrar também que tinha uma luz no fim do túnel, né? Coisa que a psicóloga também me mostrava, mas com ele teve um quê diferente. Um quê diferente. Então ele passou uma medicação para mim que já sanou a questão da ansiedade, que era muito forte e que me fazia ter dores homéricas, que fazia eu não comer, eu não me alimentar bem. Ele passou uma outra medicação específica para depressão. Eu comecei com 10 miligramas, depois ele foi subindo essa miligrama. Mas eu lembro que eu comecei a ser medicado setembro, outubro, novembro. Eu comecei a ser medicado em novembro. Então, novembro, dezembro, eu estava péssimo, muito ruim. Eu lembro que eu falei para o médico, liguei para ele, falei, doutor, mandei uma mensagem para ele realmente no WhatsApp, falei, doutor, essa medicação não está adiantando. Essa medicação está piorando, porque eu tinha vários efeitos da medicação. Tinha dia que eu não conseguia nem sair da cama. Então ele falou, não, reduz um pouco a miligrama, porque aí foi de 10 para 20. Ele falou, reduz um pouco a miligrama, volta para 10, mas continua a medicação. E aí, paralelo a isso, eu continuava com o atendimento terapêutico. Eu tenho na minha vida muitos bons terapeutas amigos, né? Aí um dia a doutora Silvana Pérez me ligou e falou, Washington, você tem possibilidade de vir a um atendimento no Rio? Eu falei, tenho, basta você marcar para eu poder me organizar, para eu poder me agendar para esse momento. Ela falou, então eu quero que você venha, porque nós vamos gastar, eu, a Ana, né, que é a doutora Ana Maria Almeida, Bispa Ana, e o Jaime, nós vamos atender você. Aí fui eu e a Ana, e nós tivemos um longo atendimento. Naquela tarde, eles eram só nossos. E aí nós tivemos um longo atendimento, onde eu comecei a entender melhor o porquê do meu estado de depressão. Foi muito bom. O Jaime, ele tem uma formação em psicanálise e também fez uma formação em constelação familiar. E o Jaime, antes dessa sessão, deixa eu recuar um pouquinho, antes dessa sessão, o Jaime fez uma constelação familiar comigo. A constelação familiar, ela é um método terapêutico, que eu era muito cético em relação à constelação familiar, porque desde quando eu ouvi falar de constelação familiar, era sempre muito assim, esotérica a coisa, sempre as pessoas iam para outras vidas, então eu tinha um pé atrás em relação à constelação familiar. Até os meus preconceitos em relação à constelação familiar, eles foram desfeitos quando o Jaime começou a fazer essa formação em constelação familiar. E os primeiros atendimentos dele foram com pessoas ligadas a mim, que eu pedi para ele poder me ajudar, e era até uma maneira de poder treinar. Então eu acompanhei ele em algumas constelações, mas mesmo assim eu tinha uma interrogação. Esse negócio funciona?
Porque quando eu assisti quando eu assisti as primeiras constelações, eu achava que tinha que ter mais alguma coisa. Eu achava que era muito seca, coisa muito vazia, não sei, não dá para explicar em palavras. E aí eu estava indo para o Rio, porque eu faço uma especialização no Rio em terapia sistêmica familiar. Eu estava indo para o Rio e eu falei para ele: Jaime, eu quero fazer uma constelação, eu preciso fazer uma constelação. E aí nós fomos fazer ele foi fazer comigo uma constelação familiar. Existem algumas maneiras de poder trabalhar isso, né? Existem uns bonequinhos, e eu lembro que ele mandou eu escolher um daqueles bonecos para ser eu. Aí eu escolhi. E aí eu fui formando a minha família, pai, mãe, irmãos, aquela coisa toda. E uma coisa que foi bem significativa nesse dia, ele falou assim: Washington, escolhe um boneco para ser a sua depressão. Então, como tinha bonecos de vários tamanhos, eu escolhi um boneco e coloquei esse boneco do lado do bonequinho que me representava. Ele falou duas coisas interessantes nesse processo. Primeiro, né, quando eu me coloquei me coloquei em cima da mesa, um bonequinho que me representava, eu botei esse boneco de frente para mim. Aí a primeira coisa que ele falou: muito bom. Eu falei: muito bom por quê? Ele falou: aqui porque você colocou esse boneco de frente para você. Isso quer dizer que você está querendo encarar essa situação de frente. Você não vai fugir disso. Aí tá bom. Aí o bonequinho que eu coloquei que representava a minha depressão era menor do que eu. Aí lembra que eu falei para você da terapeuta que me mostrou que a depressão não era maior do que eu, de que eu era maior do que ela? E aí quando eu coloquei esse boneco que representava a minha depressão do meu lado, eu botei um boneco bem pequeno. Ele falou: Washington, olha que coisa interessante. A depressão é menor do que você. Pronto. Aquilo ali, você não sabe como foi significativo para mim. Porque uma coisa é alguém dizer para você que você é maior do que a depressão. Outra coisa é você visualizar isso, de que você é maior do que a depressão. Porque eu sentia, aí vou ser bem dramático nesse momento, eu sentia nas minhas entranhas que a depressão era maior do que eu. Que a depressão ia acabar com a minha vida. Que a depressão ia ceifar a minha existência. Mas naquele dia, eu consegui visualizar que eu era maior do que ela. E aí eu vou voltar novamente para o atendimento com a doutora Silvana Pérez, com a doutora Ana e com o Jaime. Naquele dia daquele atendimento que foi tão intenso e potente, né? Com essas três pessoas tão especiais, eu pude descobrir muita coisa. Eu saí dali, eu posso dizer para você, muito resolvido. Eu tinha a tarefa de poder acordar todos os dias e celebrar a vida, reconhecer a vida. Eu tinha que trabalhar ainda todos os dias a despedida da perda da minha irmã, o meu luto em relação à minha irmã. A Bispa Ana tinha pedido para Ana colocar alguns cartazes com uma foto minha quando eu estava bem. Então tinha um cartaz de frente para minha cama, para nossa cama. Quando eu acordava, eu dava de cara com aquele cartaz, me vendo sorrindo, me vendo bem. E tinha algumas frases que eu tinha que repetir todos os dias. Né? Quando eu passava por esses cartazes, eu tinha que encarar aquele cartaz e repetir algumas frases que declaravam a minha cura. Então eu levantava da cama, dava de cara comigo, rindo. Eu ia para a cozinha, dava de cara comigo, rindo. E aí, como é importante, né, essa questão da visualização. Isso é muito importante.
E aí eu lembro de um dia, né, depois desses atendimentos intensos, né, que eu passei com eles, que eu passei com o Jaime. Um dia o Jaime chegou para mim e falou assim para mim, eu acho que foi logo depois dessa intervenção deles. O Jaime virou para mim e falou assim para mim, Washington, tudo que tinha para ser feito naturalmente falando, já foi feito. Agora é com você e Deus. Então, você não pode descartar a necessidade que nós temos de uma ajuda profissional especializada. O psiquiatra, eu conheci um psiquiatra assim que cheguei no Rio de Janeiro. Este homem tinha 70 anos. Eu não sei quantos anos de profissão, não consigo lembrar. Este homem se converte, né? Tem um encontro com Deus. E a psiquiatria ganhou uma outra dimensão para ele. Então, uma das coisas que esse homem falou num congresso que ele estava, era um congresso cristão, esse homem falou assim, a psiquiatria me ajuda a diagnosticar o problema. Então, eu precisava de alguém que pudesse diagnosticar o problema, que pudesse me dar recursos, para poder tratar da depressão. Eu precisava do psicólogo para processar emoções. Não adianta você simplesmente medicar uma pessoa sem ajudá-la a processar os sentimentos. Então, eu vou falar da minha situação, mas eu creio que essa situação de muitos, que só trata com o psiquiatra e esquece do psicólogo. Se você está em depressão, você precisa das duas coisas. Você precisa do psicólogo e você precisa do psiquiatra. Essa junção é muito salutar para nós. E eu fui muito terapeutizado neste momento. Muito terapeutizado neste momento. Mas uma coisa também que foi importante nesse processo, eu não tenho como não falar daquilo que é o fundamento da minha vida, daquilo que é essencial para a minha vida. Eu não tenho como não falar da minha relação com Deus. Deus usou o psiquiatra, Deus usou os psicólogos, Deus usou a constelação familiar, Deus usou a medicação para poder me colocar de pé novamente e me fazer ter vibração pela vida e me fazer crer na possibilidade de viver de forma intensa, como eu tenho vivido nesses dias, de forma intensa. Então, a Bíblia fala que, em Provérbios, que a glória de Deus está em encobrir as coisas e a glória do homem em esquadrinhá-las. A Bíblia fala lá em Gênesis que quando Deus nos criou, Ele nos criou para dominar. Então, o conhecimento científico é uma expressão do domínio do homem sobre a terra. Então, assim, quando a Bíblia fala que a glória do homem, que a nossa glória está em investigar as coisas, em descobrir as coisas, todas as ciências que hoje nós temos conhecimento e dominamos, faz parte dessa, vamos dizer assim, dessa glória do homem. Aí você conhece bons profissionais em todas as áreas, bons psicólogos, bons terapeutas, bons psiquiatras. Esse psiquiatra, pena que ele não topou fazer uma live comigo. Pena, porque ele falou assim, eu não aceitei o convite de ninguém, eu não posso ceder a você, Washington. Porque é um cara de 30 e poucos anos, mas de uma sensibilidade, de uma segurança que torna você, faz com que você fique tão livre com ele, que naquele dia
A primeira consulta que eu tive com ele, interessante, você pode perguntar assim, mas quantas consultas você fez com o psiquiatra? Uma consulta só. Uma consulta só. Todo o acompanhamento que eu tive com ele, tenho com ele, gente, é via WhatsApp. Quando tinha que fazer ajuste da medicação, via WhatsApp. Terminou a pandemia, eu tinha que conversar com ele sobre a medicação, via WhatsApp. Então, assim, ele me deu todas as receitas, né, para poder acompanhar o tratamento, para não ter que voltar ao Rio, para que eu não ter que gasto, né, com a consulta. Então eu tive um acompanhamento só e eu estava esperando esse momento todo passar para voltar. E eu já pensando assim, quando você começa a viver, né, você fala, agora eu não preciso mais tomar medicação, agora eu posso ficar livre da medicação, da depressão. E aí eu mandei uma mensagem para ele, até porque, como é que eu vou dizer? Deu uma época que a Ana Maria achou que eu estava, Ana Maria minha esposa, né, que eu estava muito, eu falei assim, bem, eu acho que você está muito excessivo, né? Rindo demais, aquela coisa toda. A pessoa estava muito deprê, né? A pessoa só via assim, com o olho morto, com aquele olhar parado, com aquela posição fetal. De repente a pessoa vem para a vida, e a pessoa festeja, e a pessoa ri, e a pessoa gargalha. Gente, eu até falei assim outro dia, eu acho que meu temperamento mudou. Eu acho que eu passei de um melancólico, eu fui para o sanguíneo. Porque eu virei literalmente a alma da festa. Porque se não tiver ninguém para fazer festa, eu faço. Se não tiver ninguém para bater palma, eu bato. Se não tiver ninguém para gargalhar, eu gargalho. Eu sou capaz de fazer a festa brincadeira, tá? Sou capaz de fazer um velório uma festa. Entendeu? Para você entender como eu estou comigo. E aí a Ana começou assim, meu bem, será que não é medicação? Será que não está um excesso da medicação aí? E aí eu conversei com a Amélia, né? Falei, Amélia, a Ana tá achando que eu tô assim, vamos dizer assim, descontrolado. Será que a medicação que eu tô tomando tá causando alguma coisa, um excesso, que não é hora de parar? Ela falou, não, essa medicação não faz isso, essa medicação só controla. Acontece que esse é você, Washington. Que esse é você. Euforia, essa é a palavra que eu não conseguia lembrar, euforia. E aí eu mandei um recado pro médico, né? Conversei com ele. E ele falou, não, você está bem, mas só que você tem que manter essa medicação, pelo menos por um ano. Então eu vou nessa medicação até novembro desse ano. Aí eu lembro de uma amiga minha na faculdade que tomou a mesma medicação, né? Quando eu comecei a tomar medicação, eu conversei com ela, falei assim, mas nossa, essa medicação não te dá fome? Eu falei, não. Porque no começo, gente, eu tinha muita dificuldade para me alimentar. Eu emagreci muito. Para você ter uma ideia, eu sempre fui magro, né? Eu sempre tive esse corpo de manequim. Interessante, né? Todo magro quer engordar e todo gordo quer emagrecer, né? Então eu lembro quando eu era adolescente, eu tomava muita medicação para engordar. Porque as pessoas olhavam para mim, mas você é muito magro. Gente, eu não fiquei no exército, sabe por quê? Por falta de peso. Com 18 anos eu pesava 55 quilos. Eu lembro que eu me pesei, né? E aí o cara falou assim, meu filho, vai bem ali e diga que você não vai ficar por falta de peso. Com 55 anos, com 18 anos eu pesava 55 quilos. Aí o pessoal fala assim, depois que casar você vai engordar. Casei, não engordei. Mas também não tive mais problema em ser magro, porque aí descobri depois de um tempo que muita gente queria ter o corpinho que eu tenho, né? E não conseguia. E isso aqui é uma situação genética, eu não faço nada para me manter magro. E aí essa minha amiga chegou para mim e falou assim, mas mostra, você não sente vontade de comer? Eu falei, não. Pelo contrário, eu tenho muita dificuldade para comer. E ela virou para mim e falou assim para mim, Washington, isso me fez engordar muito essa medicação.
Eu comia demais quando estava tomando essa medicação. Eu falei assim, querida, ó, por enquanto eu não tenho esse efeito. Como faz muito tempo que a gente não se encontra por causa desse momento de pandemia, tudo está tão online, inclusive minhas aulas estão online, né? Mas se eu encontrar ela, eu vou dizer assim para ela, querida, a medicação faz esse efeito em mim. Eu sinto uma fome absurda, gente, absurda. Eu ganhei algumas gramas. Para que pessoa que era magra, eu me sinto obeso neste momento. Para você ter uma ideia, eu fui ontem experimentar uma calça número 40. A calça não coube em mim. Falei, meu Deus, a calça não coube em mim. A calça ficou apertada, porque eu tô com barriguinha. Aí eu tenho que tomar cuidado, né? Porque pessoa magra com barriga fica parecendo aqueles peixes baiacu, né? Então eu tenho que ter cuidado com isso. Porque eu não quero ficar barrigudo. Aí a pessoa aqui é vaidosa, né? Mas por que eu compartilho isso com vocês? Porque esse cuidado profissional, para mim, ele foi muito importante. E tem sido muito importante. Porque nós crentes temos, às vezes, a tendência de jogar tudo no espiritual. Né? Tudo no espiritual. A gente esquece que nós somos alma e corpo. Então, jogar tudo no espiritual. Tem crente que acha que depressão é do diabo. Então, eu estou possesso, né? Fiquei possesso. Porque para alguns crentes, a pessoa está deprimida. Tem que repreender em nome de Jesus esse espírito de depressão. Tem que repreender em nome de Jesus. Só tem um detalhe. Que emoção, o emocional e espiritual, gente, andam muito juntos. Muito juntos. As pessoas que Deus me usou para tirar da depressão, Deus me usou através de uma palavra de conhecimento. Tá, aí teve uma ação espiritual. Mas a palavra de conhecimento vinha em cima de uma situação emocional. Porque eu não esqueço de um rapaz que trabalhava na aeronáutica, 23 anos, 24 anos, deprimido. Andava assim muito catatônico por causa da medicação que ele tomava, que era muito forte. E Deus me deu uma palavra de conhecimento, me mostrou que a depressão dele era porque ele se culpava pela morte do irmão, porque ele achava que ele não tinha feito o suficiente. Quando Deus trouxe isso à luz, e que ele botou para fora tudo que ele precisava botar para fora, chorou o que tinha que chorar, sabe? E Deus me usou para poder ministrar na vida dele, pronto, a depressão dele sumiu assim. Uma outra pessoa também que passou trocentos anos debaixo de remédio psiquiátrico, cuidado psiquiátrico, terapia, Deus também me deu uma palavra de conhecimento em cima de uma situação emocional. Mas o espiritual e o emocional caminharam juntos nesse processo. Então você tem que saber o seguinte: ele pode ter uma conotação espiritual, mas tem que trabalhar o emocional. E por isso os profissionais são importantes. Nós não podemos de forma nenhuma, você não pode de forma nenhuma desprezar a necessidade de uma ajuda profissional. Tem gente que tem vergonha de ir a um psiquiatra. Vão pensar o que de mim? Vão pensar que você está precisando de ajuda. É isso que vão pensar. E se não pensar isso, problema delas. Vai você que está precisando. Tem gente que tem dificuldade de ir a um psicólogo. Querido, se é uma necessidade e que você precisa tirar os nós, os ganchos da sua vida, não tenha medo de ir. Não tenha medo de passar por essa etapa. Não tenha medo de ter pessoas para ajudar você a processar as suas emoções. O médico não cura a si mesmo. Um médico precisa de outro médico para ser curado. Então, nenhum de nós temos condições de curar a nós mesmos.
nós precisamos de outras pessoas para nos auxiliar nesse processo de restauração e cura. Por quê? Porque o outro que não está vivendo o que nós estamos vivendo consegue ter mais luz do que nós. Então, eu quero dizer para você que a ajuda profissional, a ajuda psicológica, a ajuda psiquiátrica, para mim, foi muito importante nesse processo de restauração. Então, se você tem pessoas que estão com você, que estão perto de você, que estão passando por esse processo de depressão e não estão sendo assistidas por profissionais, por favor, ajude-a a chegar a um profissional. E que ela possa ter acompanhamento dessas duas vertentes, psicológica e psiquiátrica. As duas caminham juntas, as duas se somam e ajudam nesse processo. Então eu quero deixar esse recado para você. Eu quero agradecer a você por ter estado comigo aqui. Na segunda-feira, nós voltamos para a última live dessa série, Minha Professora Depressão. E quem vai estar comigo vai ser Ruth Lessa. Ela é psicóloga, ela é terapeuta familiar, ela é coach e ela também é pastora. Só tem um detalhe, que nós não vamos estar juntos às 18 horas, por causa da agenda dela que não bateu com a minha agenda, porque hoje era para nós estarmos juntos aqui. Então a agenda dela não bateu com a minha agenda, mas então ela vai estar comigo na segunda-feira ao meio-dia no meu Instagram, para nós fecharmos esse momento nessa série de lives sobre Minha Professora Depressão. Aprendi muito e eu espero que isso esteja contribuindo também para que você possa aprender e ajudar outros a saírem dessa situação. Muito obrigado pela sua companhia. Beijo.